O anime se inicia mostrando uma pequena vila isolada nas montanhas, onde uma mulher está prestes a dar à luz gêmeos. A situação é delicada, e a idosa que a auxilia insiste para que o parto não aconteça naquele momento, já que o amanhecer está próximo. Outra mulher tenta argumentar que não é possível controlar isso, mas a anciã permanece firme, dizendo que aquilo precisa ser evitado, mesmo que pareça impossível. Afinal, aquelas crianças teriam um destino importante. Seriam futuras líderes dos demônios. Mais tarde, ainda naquele dia, um homem observa os recém-nascidos e percebe algo incomum. Eles vieram ao mundo exatamente na transição entre a noite e o dia. O tempo passa, e 16 anos depois, um dos gêmeos, chamado Yuru, aparece na floresta, caçando um fazão com seu arco. Sua flecha acerta o animal com precisão, atravessando seu pescoço. Quando se aproxima para recolher a presa, ele nota um rastro estranho no céu, mas não dá muita importância, apenas comentando que parece algo bonito, como se fosse um rastro de dragão. Montado em seu cavalo, Yuru retorna para a vila, onde encontra seu amigo Dandy esperando por ele. Dandy fica aliviado ao vê-lo, mas também o repreende por sair sozinho para caçar sem avisar. Yuru pede desculpas, enquanto Dandy insiste, perguntando o que ele faria se algo acontecesse enquanto estivesse sozinho nas montanhas, sem ninguém por perto para ajudar. Yuru simplesmente ignora a preocupação, dizendo que, se algo acontecer, os guardiões divinos irão protegê-lo. A conversa muda quando Dandy percebe o fazão que Yuru trouxe. Animado, ele sugere assar o pássaro, mas Yuru prefere preparar uma sopa quente, algo mais reconfortante. Ao chegarem na vila, os moradores cumprimentam Yuru, e ele comenta que o clima parece estar piorando. Um dos homens pergunta se finalmente terão chuva, e Yuru diz que depois voltará para ajudar no trabalho. Algum tempo depois, ele encontra duas mulheres que ajudaram no nascimento dele e de sua irmã. A idosa o recebe com carinho, enquanto a mãe de Dandy repreende o filho por não ajudar. Ao vê-la, Dandy foge rapidamente, fazendo sua mãe reclamar e dizer que ele deveria ser mais responsável, como Yuru. Curioso, Yuru pergunta sobre sua irmã, Asa. A anciã responde que ela está bem e cumprindo seu dever como sempre. Yuru decide então ir vê-la. Ao chegar, ele a encontra atrás de uma espécie de cela. Mesmo assim, ele a cumprimenta com um sorriso, e Asa responde da mesma forma. Ele comenta que conseguiu caçar um fazão, embora admita que queria algo maior, como um javali ou um veado, já que a falta de chuva pode prejudicar as colheitas e causar escassez de comida no inverno. Asa pergunta se os adultos da vila pretendem sair em busca de trabalho no mundo exterior. Alguém comenta que isso pode acontecer, e então ela pergunta se Yuru também iria. Ele nega imediatamente, dizendo que treina justamente para se tornar um caçador essencial para a vila, assim não precisaria ir embora. Ainda assim, Asa insiste, perguntando se ele não acabaria partindo como seus pais. Yuru garante que não, prometendo que nunca deixará a vila, pois quer permanecer ao lado dela e protegê-la. Asa finalmente sorri, aliviada. Nesse momento, a mãe de Dandy entra, avisando que Dera chegou. Do lado de fora, vários moradores se reúnem ao redor dele, já que trouxe itens do mundo exterior. Dera comenta que a situação fora da vila não está boa, com economia fraca e até uma pandemia acontecendo. Ele veio negociar ervas por outros produtos. Os aldeões trocam ervas por sal e sementes resistentes à seca. Uma mulher comenta que sua filha logo fará 7 anos, e Dera promete trazer um xamã na próxima vez. Outra idosa fala sobre dores de cabeça, e ele entrega um remédio simples. Ao ver Yuru, Dera pergunta se ele quer algo, mas antes de responder, ele já lhe entrega um presente, imaginando que seria para Asa. Yuru aceita e agradece. Enquanto isso, Dandy comenta que também gostaria de sair da vila e conhecer o mundo exterior, perguntando se realmente é tão incrível assim. Ele observa que aqueles que partem raramente retornam, o que pode significar que encontraram uma vida melhor, ou algo pior. Yuru responde que não tem tanta certeza disso e afirma que não se importaria de viver ali para sempre. Dandy brinca dizendo que ele só fala isso por causa da irmã, mas ainda sugere que poderiam ir juntos algum dia. Yuru recusa, dizendo que isso poderia acabar influenciando Asa de forma errada. Dandy fica meio irritado, mas Yuru lembra que Asa tem um papel importante a cumprir. Mesmo assim, Dandy comenta que nunca a viu de verdade. Yuru explica que apenas algumas pessoas conseguem vê-la, então ele provavelmente não conseguiria. Antes que continuem a conversa, Yuru percebe novamente aquele rastro estranho no céu. Dessa vez, o som é diferente, mais intenso do que qualquer coisa que ele já ouviu durante suas caçadas nas montanhas. Dandy pergunta se ele já viu um dragão, mas Yuru admite que não. De repente, uma explosão ecoa. Aquilo que parecia apenas uma montanha comum se abre, revelando que a vila estava escondida do mundo exterior. Yuru e Dandy percebem então que aquele rastro no céu não era de um dragão, mas sim de algo completamente desconhecido para eles. Um avião. Logo depois, um helicóptero também aparece.
Os moradores observam tudo, confusos e assustados, sem entender o que está acontecendo. Antes que possam reagir, pessoas começam a morrer uma após a outra. A anciã percebe imediatamente que a barreira que protegia o local foi destruída. Mesmo sem saber como, ela entende que vieram atrás de Yuru. Desesperada, ela ordena que alguns aldeões encontrem Yuru e o escondam imediatamente. Em seguida, pede que o levem com eles o mais rápido possível, antes que seja tarde demais. Danji entra em desespero ao perceber o que está acontecendo ao seu redor. Para ele, parece que todos já estão mortos. Enquanto isso, Yuru analisa rapidamente os corpos no chão e, sem perder tempo, começa a correr, pedindo para que Danji o siga de perto. Sem pensar duas vezes, Danji corre atrás dele, torcendo para que sua mãe ainda esteja viva. Depois de algum tempo fugindo, os dois acabam se deparando com dois homens armados vestindo uniformes militares. Assim que avistam Yuru, um deles imediatamente comunica ao restante do esquadrão que encontrou o alvo. Yuru reage na mesma hora, disparando 2 flechas com precisão antes que eles consigam agir. Um dos soldados ainda tenta atirar, quase acertando Danji. Mesmo sem entender exatamente o que são aquelas armas, fica claro que são extremamente perigosas. Por isso, Yuru se aproxima rapidamente, derruba os dois e continua correndo. Durante a fuga, Danji avista 2 helicópteros no céu e comenta que aqueles dragões estão perto da área externa. Yuru, no entanto, diz que não acredita que possam enfrentá-los, até porque nem sabe se aquilo realmente são dragões. Após correrem mais um pouco, eles chegam até as estátuas dos guardiões divinos. Danji comenta que sua mãe provavelmente está na fortaleza, como de costume. Yuru então se aproxima de uma das estátuas e pede ajuda para mover algumas pedras que bloqueiam uma passagem. Logo, ele consegue abrir uma porta escondida e explica que aquele é um atalho até a fortaleza. Danji fica surpreso, pois não fazia ideia da existência daquele caminho. Yuru lembra que sempre disse que os guardiões divinos os protegiam, tanto à direita quanto à esquerda. Sem perder tempo, os dois entram na passagem, esperando que tudo dê certo. Enquanto isso, do lado de fora, uma garota usando uma jaqueta vermelha, chamada Gabi, se aproxima dos poucos aldeões que restaram. Com um sorriso no rosto, ela os cumprimenta, deixando todos ainda mais confusos e assustados. Antes que alguém consiga reagir, ela apenas diz uma palavra, e o corpo de um dos aldeões é destruído instantaneamente. Ela repete a mesma palavra várias vezes, e em poucos segundos, transforma o local em um verdadeiro cenário de destruição. Tudo acontece rápido demais para que qualquer um consiga escapar. Uma mulher tenta fugir com sua filha, mas Gabi a alcança facilmente. A menina fica em choque ao ver o que aconteceu com sua mãe, incapaz de entender a situação. Gabi se aproxima dela ainda sorrindo e comenta que não machuca crianças, como se seguisse algum tipo de regra. Nesse momento, um homem ferido tenta fugir, mas também é atingido antes de conseguir escapar. O caos só aumenta, e a menina, incapaz de suportar tudo aquilo, acaba desmaiando. Sem demonstrar qualquer emoção, Gabi faz uma ligação para informar sua equipe de que a área externa já está sob controle, pedindo que enviem as forças terrestres. No entanto, ela não recebe resposta. Logo descobrimos o motivo. Dera já havia lidado com essas forças. Observando a situação, ele percebe que a barreira foi destruída e entende a gravidade do que está acontecendo. Dera então entra em contato com uma mulher chamada Han e pergunta se ela consegue ver fumaça. Após confirmar, ele sugere mudar o ponto de encontro, acreditando que Asa está naquela direção. Em outra cena, uma mulher arrasta o corpo de Yamaha até a cela de Asa e, sem hesitar, ataca o local com um golpe extremamente poderoso. A explosão atinge tudo ao redor, e Yuru chega bem a tempo de ver sua irmã caída no chão. Desesperado, ele chama por ela, mas a mulher responde calmamente, dizendo que veio atrás dele, e também para eliminar todos os outros. Confuso, Yuru não entende o que ela quer dizer, nem como poderia ser sua irmã. Sem confiar nela, ele assume uma postura defensiva e tenta atacá-la com seu arco, mas a mulher desvia facilmente e contra-ataca com outra explosão. Enquanto isso, Dera se esconde na floresta, observando os helicópteros e percebendo que eles estão disfarçados como resgate de montanha. Ele elimina alguns inimigos próximos com sua arma, mas continua atento ao céu, já que não pode ser localizado. Em meio à vila destruída, ele encontra Gabi acompanhada de uma criatura estranha. Sem hesitar, aponta sua arma para ela. Gabi percebe que ele enxerga coisas que os outros não conseguem e tenta atacá-lo. Dera tenta reagir, mas Gabi usa a criatura como escudo, bloqueando os disparos. Sem se intimidar, ele lança uma granada, tentando surpreendê-la. Enquanto isso, a situação de Yuru continua complicada. Após uma explosão, ele acaba sendo lançado contra os escombros. A mulher pede desculpas, dizendo que ainda não está acostumada com suas habilidades. Quando Yuru tenta se levantar, o objeto que ele carregava, uma bola de temari, cai e rola até parar próximo dela. Nesse momento,
Yamaha abre os olhos e algo estranho acontece. O sangue ao redor começa a se mover, formando uma criatura que prende o braço da inimiga. Aproveitando a oportunidade, Yamaha pede que Dera leve Yuru imediatamente. Sem dar explicações, Dera surge, agarra Yuru e foge com ele. Yamaha ainda diz que eles devem se esconder no mundo subterrâneo e não permitir que sejam encontrados. Enquanto isso, Danji finalmente encontra sua mãe, gravemente ferida, mas ainda viva. Ao perceber que Yuru foi levado, ela entra em desespero, sem entender o que está acontecendo. No céu, os helicópteros continuam sobrevoando a vila. Dera então utiliza o atalho secreto e, após algum tempo, ele e Yuru saem próximo às estátuas dos guardiões divinos. Ele diz que precisam descer a montanha imediatamente, mas Yuru ainda está em choque, incapaz de processar tudo o que aconteceu. Mesmo assim, Dera tenta arrastá-lo para longe dali. Porém, antes que consigam fugir, um dos helicópteros abre fogo contra eles. Sem alternativa, eles se escondem atrás de uma das estátuas. Percebendo que a fuga ficou mais difícil, Dera decide reagir e tenta derrubar os helicópteros com sua arma, buscando qualquer chance de escapar. Obviamente, tentar reagir daquela forma não dá certo. Os homens nos helicópteros estão equipados com armas de alto calibre, o que coloca Yuru e Dera em uma clara desvantagem. Dera comenta que se aquelas criaturas voltarem, referindo-se ao monstro que viram antes, eles acabarão completamente cercados. Ou seja, a situação já está ruim, mas pode piorar ainda mais. Enquanto tenta pensar em uma saída, Yuru continua em choque. Ele começa a se perguntar se sua irmã realmente morreu, pois jura ter visto algum movimento. Ao mesmo tempo, lembra que deixou sua avó para trás e fica ainda mais confuso com tudo o que aconteceu. Ele não consegue entender quem era aquela mulher, já que ela dizia ser sua irmã, mas também afirmava que iria matar todos, mesmo sem ninguém ter feito nada contra ela. Dera percebe o conflito interno de Yuru, mas não tem tempo para explicar nada, já que os ataques dos helicópteros continuam. Sem hesitar, ele entrega um pingente verde para Yuru e manda que ele o utilize entre as estátuas dos guardiões divinos, à esquerda e à direita. Yuru, completamente perdido, diz que não está entendendo nada. Dera tenta explicar rapidamente que existe um pequeno buraco entre as placas de pedra próximas às estátuas e que ele deve encaixar o pingente ali. Mesmo assim, Yuru ainda não compreende a situação, o que deixa Dera irritado. Sem paciência, ele diz que aquilo foi um presente e que ele apenas precisa fazer o que foi mandado. Sem outra opção, Yuru corre até o local indicado, reclamando que ninguém explicou nada do que está acontecendo naquele dia. Ao chegar, ele encontra o buraco, mas percebe que está cheio de sujeira. Enquanto limpa rapidamente, Dera grita para ele se apressar, pois não há tempo a perder. Do céu, os soldados avistam Yuru e ordenam sua captura, além da eliminação dos outros sobreviventes. Yuru remove os detritos o mais rápido que pode e finalmente encaixa o pingente no lugar. No mesmo instante, Dera segura a cabeça de Yuru e a pressiona contra as placas de pedra. Confuso, ele pergunta o que está acontecendo, mas assim que seu sangue entra em contato com o pingente, algo extraordinário acontece. As estátuas dos guardiões divinos começam a brilhar intensamente, iluminando tudo ao redor. Por um breve momento, tudo fica branco. Os homens nos helicópteros não conseguem entender o que está acontecendo. De repente, as aeronaves começam a ser atingidas por algo invisível e são destruídas rapidamente. Yuru observa, atônito, enquanto criaturas douradas surgem e destroem os helicópteros com uma força impressionante. Sem entender completamente o que está vendo, ele apenas assiste enquanto essas entidades esmagam as máquinas, até que elas começam a cair. Dera, percebendo o perigo, puxa Yuru e foge antes que os destroços os atinjam. De longe, Gabi observa tudo e fica irritada, reclamando que aqueles helicópteros eram o único meio de transporte deles. Ainda assim, ela decide continuar, mesmo sabendo que atravessar a montanha será difícil. Ela se pergunta a quem pertencem aqueles demônios e espera que não sejam tão fortes assim. Após a explosão, Yuru começa a recuperar a consciência e ouve uma voz desconhecida dizendo que seu novo mestre parece ser apenas uma criança, o que deveria facilitar o controle. Outra voz responde que a idade não importa, pois eles devem obedecer ao mestre. Confuso, Yuru olha para frente e percebe que aquelas figuras são, na verdade, os guardiões divinos que antes eram apenas estátuas. Dera então explica que existem muitos nomes para eles. Alguns os chamam de espíritos, outros de monstros, fantasmas ou até aberrações. No entanto, independentemente do nome, a verdade é uma só. Dera encara Yuru e afirma claramente que aquelas criaturas agora pertencem a ele. São de fato os seus demônios. A história começa com Yuru descobrindo um segredo oculto dentro da própria vila, algo que parecia estar escondido há muito tempo sem que ninguém percebesse. Ao questionar o pai, ele acaba recebendo uma resposta que muda completamente sua visão sobre aquele lugar.
O homem revela a existência de uma passagem escondida, um antigo caminho construído na época em que aquela região ainda funcionava como um castelo erguido no topo da montanha. Essa rota esquecida liga diretamente à base do Lord Sayu, e o mais impressionante é que pouquíssimas pessoas sequer sabem que ela existe ou já ouviram falar sobre isso. O aviso vem carregado de tensão e seriedade. Aquilo deve ser mantido em segredo absoluto, e só pode ser usado em situações realmente extremas, quando não houver mais nenhuma alternativa. Antes de encerrar a conversa, o pai ainda deixa claro algo ainda mais preocupante e difícil de ignorar. Sayu sempre esteve observando Yuru de longe, acompanhando seus passos. E agora, todos ali estão completamente à mercê das decisões dela. Sem muito tempo para processar tudo o que acabou de ouvir, ao voltar para a história, os Tsugai reconhecem Yuru como seu verdadeiro mestre, demonstrando isso de forma clara em suas atitudes e na maneira como se posicionam diante dele. O garoto, ainda tentando compreender tudo o que está acontecendo ao seu redor, começa a se questionar se aquelas entidades seriam de fato os guardiões das direções, como já havia ouvido em histórias e rumores. Nesse momento, Dera surge diante deles e se apresenta com naturalidade, sem demonstrar qualquer receio. Mig, atento à presença dele, pergunta diretamente se ele é mesmo Dera, o vassalo de quem já tinham conhecimento. O homem confirma sem hesitar. Além de estarem sempre observando Yuru à distância, os Tsugai também vinham monitorando Dera o tempo todo, acompanhando seus movimentos e suas ações, sem que ele percebesse. Ao olhar ao redor com mais atenção, um deles questiona que tipo de pássaro era aquele objeto à frente, já que parecia estar causando problemas e não se encaixava em nada que conheciam. Ele chega até a cogitar abatê-lo imediatamente, tratando aquilo como uma possível ameaça. Dera, percebendo a situação, explica que se trata de um meio de transporte moderno, algo comum naquele mundo, mas deixa claro que não pode entrar em muitos detalhes naquele momento. Em seguida, ele faz um alerta importante. Há duas pessoas extremamente perigosas por perto, e o mais sensato seria ajudar a retirar todos da montanha em segurança o mais rápido possível. No entanto, os Tsugai o interrompem e pedem que ele permaneça em silêncio, deixando claro que, por serem servos diretos de Yuru, obedecem apenas às ordens dele e de mais ninguém. Dera compreende a posição deles, mas ao mesmo tempo percebe que não conseguirá explicar tudo ao garoto naquele momento crítico. De repente, Gabi surge no local e imediatamente percebe a força incomum dos Tsugai. Sem esconder sua curiosidade, ela pergunta de quem eles são, imaginando que pertençam ao homem que está à frente. Mesmo tendo recebido um ataque direto anteriormente, ela continua de pé, demonstrando resistência, e pede para não ser subestimada, deixando claro que ainda é uma ameaça. Os Tsugai então voltam sua atenção para Yuru e pedem ordens, esperando instruções diretas. No entanto, ele responde de forma inesperada, dizendo que não gosta de dar ordens a ninguém, pois considera isso algo arrogante e desnecessário. Em vez disso, ele afirma que tem apenas alguns pedidos a fazer. O primeiro é que levem todos os sobreviventes para um lugar seguro, longe do perigo. O segundo é ainda mais direto. A garota à sua frente é sua presa, e ele pretende lidar com ela pessoalmente. Diante disso, os Tsugai demonstram certa animação e decidem agir com mais liberdade. Midi avança rapidamente em direção à garota, mas no último instante desvia sua trajetória para ajudar os moradores que ainda estão em risco. Já Hidari toma uma atitude diferente. Ele chuta o Tsugai da garota para longe, afastando a ameaça imediata, e decide agir por conta própria, sem esperar novas instruções. Aproveitando essa abertura criada no campo de batalha, Yuru dispara uma flecha precisa, atingindo a perna da inimiga e limitando seus movimentos. Quando ele está prestes a finalizar o combate, outro Tsugai surge de forma inesperada e leva a garota embora, impedindo o desfecho naquele momento. Pouco tempo depois, ao se aproximarem de uma garota que está desmaiada no chão, alguém tenta acordá-la. No entanto, assim que ela abre os olhos e vê Midi diante de si, acaba desmaiando novamente, incapaz de lidar com a situação. Logo em seguida, Yuru se depara mais uma vez com a mesma inimiga, e quando ela tenta atacá-lo, ele consegue bloquear o golpe com facilidade, demonstrando um controle maior sobre suas habilidades. A cena então muda para Yuru ao lado de Hidari. Com facilidade impressionante, Hidari abre a boca do monstro que está presente, criando uma oportunidade perfeita. Aproveitando o momento, Yuru dispara outra flecha em direção à garota, mantendo a pressão no combate. Nesse instante, uma segunda jovem aparece repentinamente para salvar Gabi, interferindo na luta. Ainda assim, Yuru pede que ambas parem, tentando controlar a situação antes que ela saia ainda mais do controle. Sem perder tempo, ele questiona quem elas realmente são. Uma delas se apresenta como Asa,
afirmando ser a irmã mais nova de Yuru. Ela explica que o mundo inferior é completamente diferente do que ele conhece, especialmente quando se trata de sobrevivência, e justifica sua aparência mais dura e fria, dizendo que passou por inúmeras dificuldades ao longo do tempo. Quando Midi se aproxima, ele percebe algo incomum. O sangue de Asa possui o mesmo cheiro que o de Yuru. Essa observação levanta suspeitas imediatas, levando Yuru a questionar se ela é realmente a Asa que servia a um propósito na região central. É nesse momento que a verdade finalmente vem à tona. Asa admite que é, na verdade, uma impostora. Ela então revela o que aconteceu anos atrás. Há cerca de 10 anos, após seus pais levarem a verdadeira Asa para fora da vila, os adultos que permaneceram temeram que Yuru também decidisse partir. Para impedir isso, criaram uma versão falsa de Asa, sabendo que ele jamais abandonaria sua irmã. Em outras palavras, aquela asa foi fabricada com um único objetivo: mantê-lo preso naquele lugar sem jamais questionar sua realidade. Diante de uma revelação tão impactante, Dera decide que o mais prudente é recuar naquele momento. Yuru, no entanto, não quer ir embora, ainda tentando processar tudo o que acabou de descobrir. Mesmo assim, Dera insiste, explicando que os poderes da verdadeira Asa ainda são desconhecidos e que permanecer ali só aumentaria os riscos, colocando todos em perigo, especialmente os moradores da vila. No fim, Yuru aceita deixá-las ir, mas impõe uma condição clara: que não machuquem os moradores. Com isso, ambas se afastam do local. A outra garota então questiona por que Asa permitiu que Yuru partisse, e ela responde de forma sincera que não poderia permitir que ele morresse, além de admitir que ficou feliz ao descobrir que seu irmão ainda está vivo. Gabi comenta que o irmão de Asa não pega leve em combate, destacando sua incrível precisão e eficiência. Logo em seguida, Asa não consegue conter as emoções e começa a chorar, profundamente tocada ao saber que Yuru conseguiu sobreviver até aquele momento. Nesse instante, a barreira ao redor começa a se restaurar e todos percebem que precisam descer a montanha o mais rápido possível antes que seja tarde demais. A cena muda então para pessoas comuns que observam helicópteros na região e começam a questionar o que está acontecendo, comentando também sobre desaparecimentos recentes. Entre essas conversas, surgem rumores de uma antiga lenda. Pessoas que entram naquela vila acabam sendo levadas para outro mundo sem nunca mais voltar. De repente, um vento forte atravessa o local. Ryuru surge correndo em meio a ele. Ele pergunta se ainda pode voltar, mas Dera responde que isso não é uma boa ideia. Agora que sua localização foi descoberta, todos sabem onde encontrá-lo e são capazes de atravessar a barreira. Além disso, o verdadeiro alvo não é a vila, mas sim o próprio Yuru. Percebendo o perigo crescente, Yuru decide não retornar e opta por seguir adiante, misturando-se ao mundo inferior para evitar ser encontrado com facilidade. Durante essa fuga, o grupo acaba encontrando uma garota chamada Hana. Ela se apresenta de forma direta e explica que trabalha como vassala, demonstrando estar acostumada com aquele tipo de situação. Dera então pergunta se há algum Tsugai por perto, e ela responde que não há nenhum nas proximidades. Pouco depois, Yuru se depara com algo completamente novo para ele: um carro. Ao ver aquele objeto estranho pela primeira vez, ele demonstra estranhamento imediato e questiona com desconfiança se realmente estão sugerindo que ele entre naquele objeto suspeito sem entender completamente como aquilo funciona ou se é seguro. A cena continua com um momento quase cômico em meio à tensão. Sayu apresenta a Yuru um objeto desconhecido, explicando que aquilo se chama carro, um tipo de veículo feito de ferro e outros materiais. A explicação simples não impede a confusão do garoto, que observa com curiosidade e tenta entender à sua própria maneira, chegando a imaginar se existe um cavalo dentro da máquina. Mesmo com a resposta vaga, ele aceita a ideia, ainda desconfiado, enquanto percebe que aquele mundo funciona de formas bem diferentes do que está acostumado. A cena corta para duas garotas. Enquanto aguardam, a preocupação começa a crescer. A demora de um aliado levanta suspeitas, e por um instante surge a dúvida de que talvez ainda estejam presos dentro da barreira. No entanto, logo concluem que já estão do lado de fora e, mesmo que não estivessem, acreditam que teriam força suficiente para rompê-la novamente. Pouco depois, o homem finalmente chega, pedindo desculpas pelo atraso. Sayu o recebe com naturalidade, mas o foco rapidamente muda para o estado dos feridos. Um dos integrantes ainda carrega uma flecha cravada no ombro, o que preocupa o grupo. Mesmo assim, ele minimiza a dor, demonstrando estar acostumado com situações extremas, o que reforça o tipo de realidade em que vivem. A conversa então volta ao assunto principal: o irmão que escapou. A confirmação de que ele está vivo traz alívio, mas também levanta questionamentos. Todas as rotas estavam sendo vigiadas, tornando a fuga algo difícil de explicar. As possibilidades são levantadas: talvez um caminho alternativo, ou até a chance de ele ainda estar escondido na montanha.
A tensão aumenta ainda mais quando mencionam os responsáveis pelo ocorrido. A suspeita recai sobre a família Kagemori, um grupo claramente perigoso, que já possui informações importantes sobre eles. Isso transforma a situação em algo ainda mais crítico. Enquanto isso, em um cenário distante, Yuru segue sozinho. Sem demonstrar preocupação com possíveis perseguidores, ele trata a ideia de soldados atrás dele apenas como um incômodo. Uma presença desconhecida faz Yuru parar. Logo, uma entidade antiga aparece, afirmando não ser inimiga e demonstrando interesse nele, especialmente por ainda ser uma criança. Enquanto isso, seus aliados analisam a situação e explicam que existem diferentes tipos de entidades naquele mundo, como deuses e yokai. Algumas convivem com humanos, outras são extremamente perigosas, podendo até se voltar contra seus próprios mestres. A cena corta para duas garotas. O grupo conclui que o irmão de Asa é uma ameaça séria, devido à forma precisa e letal como agiu. Asa se culpa por ter deixado o irmão escapar, mas é confortada pelos outros. Antes que possam discutir mais, o ambiente começa a desmoronar, forçando todos a fugirem com urgência. Ao mesmo tempo, Yuru segue sozinho, resistindo às dificuldades. Durante sua jornada, ele começa a sentir algo novo, uma esperança que sugere que ele está prestes a ultrapassar seus próprios limites e alcançar algo maior.